Um grande abraço a você que sempre nos acompanha no Illuminati. Nós estamos aí mais uma vez dentro do nosso quadro O Observador. E como você sabe, nós temos, né, como pensamento primeiro, né, de levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Você já deve ter percebido, né, um pouco, né, sobre o nosso assunto de hoje, né? Certamente Wagner Carvalho mostrou para vocês aí na abertura inicial, como se diz, o diferencial do nosso espaço hoje, não é isso? Então, como vocês devem ter percebido, o nosso assunto de hoje é sobre plantas, certo? E certamente, né, nós as cultivamos em nossas casas. Então, nesse nosso bate-papo de hoje, nós trazemos como ponto principal, né, das plantas as orquídeas, não é isso? Então, como vocês estão vendo aqui, né, as maravilhas, né, das orquídeas, a sensibilidade que elas são, né, que elas estão aqui no nosso palco. E muitas vezes nós nos perguntamos assim, por que lá na flora ou com os especialistas as orquídeas estão tão bonitas? E muitas vezes, quando nós as compramos, né, nós as trazemos para nossas casas, muitas vezes elas não ficam assim naquela beleza que nós muitas vezes queríamos que ficasse. Então hoje, né, nós esperamos descobrir esse segredo. Então você fique atento aí, porque nós temos aqui conosco o nosso convidado de hoje, ele é um expert no assunto, ok? Então fique atento, né? Nós temos como convidado hoje o Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo, né, no nosso quadro O Observador, dentro do Illuminati Produções Artísticas, né? Então agora eu passo a palavra a você, para que você faça a sua apresentação pessoal, por favor. Opa, maravilha! Satisfação, gratidão pelo convite. Está sendo prazeroso demais. Opa. Com certeza nós vamos desvendar aí esses segredinhos, quebrar esses tabus aí, esses paradigmas aí que o pessoal fala que a orquídea é difícil demais de cultivar. Não é isso. Acompanhe aí que vocês vão ver no final aí, durante nossa entrevista aqui. Bom, eu me chamo Giovanni Viana Campos, eu sou formado em técnico em agronegócio, com aperfeiçoamento em cultivo, em vasos ornamentais e em arranjos. Então foi necessário para a gente estar aqui, como diz, ter um reconhecimento, ter uma credibilidade já aqui em Sete Lagoas com as nossas belezuras. Giovanni, fala para nós, você é filho de Sete Lagoas? Opa, nascido, crescido e agora desenvolvendo aqui em Sete Lagoas. Tenho um maior orgulho e fazer parte também da melhor forma possível, né, de cidadão de Sete Lagoas. Porque, Giovanni, muitas vezes nós somos chamados a frisar, né, se a pessoa ela é da cidade, justamente para mostrar, né, para todos nós o quanto o cidadão sete lagoano ele é protagonista, vamos dizer assim, das ações, da diversidade das ações que acontecem na nossa cidade. Então, por isso é que muitas vezes a gente gosta, né, de frisar, não desmerecendo, né, aqueles que, vamos dizer assim, bebem a água de Sete Lagoas, né, vem para cá e aqui também começa a desenvolver diversos trabalhos, né? Então, é por isso que muitas vezes nós gostamos de frisar, né, essa questão. Show de bola. Giovanni, para que a gente já comece, né, a te conhecer um pouco mais, Sim. Né, e essa sua caminhada, eu gostaria que você colocasse para nós por que
E quando você tomou a decisão de cultivar orquídeas? Bom, Anísio e telespectadores, partiu de uma vontade inicial minha, né, assim, de querer fazer algo, trabalhar para mim, desenvolver alguma coisa que me chamasse a atenção, que valesse a pena, que a gente dedicasse o nosso tempo com a alma e descobrir isso nas plantas, e específico nas orquídeas. Então foi necessário vir trabalhando para outros, na CLT, no setor público, mas não me encontrava, não me achava o Giovanni. Sim. Então hoje parece que eu achei exatamente que eu gosto, que eu faço com o maior carinho, com a maior dedicação e tenho maior atenção para quem também queira cultivar, queira entrar e está indeciso ou está inseguro, pode estar nos procurando, mas mais para frente nós vamos falar direitinho. Na sua apresentação, você falou sobre sua formação técnica. Eu gostaria que você frisasse um pouco a sua formação técnica nessa área, por favor. Ah, sim. Eu fiz esse curso técnico de agronegócio, foi pelo Senar, tem uns cursos maravilhosos na área do agronegócio, da agropecuária, voltada para o campo, não só técnico, mas também de aperfeiçoamento. Então é válido para todos. Pode acessar lá o site do Senar, é bem tranquilo, tem lá vários, direto tem vários cursos, né, que abrem, fecham turmas, então é válido. Então, por que a gente gosta de frisar isso? Primeiro, para nós sabermos, né, pessoal, quem está nos dando as informações, né? Então, como se diz, pelo que você nos apresenta, você é conhecedor, não é isso? Daquilo que você se dedica, não é isso, Antônio? Sim, Anísio, foi necessário buscar essas informações técnicas, porque até mesmo para repassar, para mostrar para vocês qual a forma certa, a gente tem que estudar, a gente tem que ter essa informação, tem que saber, tem que conhecer. Tem outras formas de conseguir, na prática, fazendo, mas várias tentativas, dando erros, frustrando, isso aí acaba te afastando daquilo que poderia ser um hobby, uma paixão, né, que você acaba deixando de lado por umas tentativas frustrantes, sem conhecimento, às vezes com pouco conhecimento. Então tudo na vida passa pelo livro. Então, assim, aquela informação você tem que ter conhecimento dela, tem que saber dela, para depois você aperfeiçoar e com isso você trazer a melhor forma, então a melhor prática que vai dar certo, que vai dar um resultado melhor. Giovanni, eu estou observando aqui, né, dos exemplares, né, que Sim. você nos trouxe, né? Nós temos aqui uma série de cores diferentes de orquídeas e de, vamos dizer assim, um modelo diferente das flores. Certo. Então eu gostaria de que você falasse para nós o seguinte: Sim? quantas variedades há de orquídeas? Olha, Anísio, a gente vamos falar dos números, está acima de 2.000. Está acima de 2.000. 2.000 variedades de orquídeas? E dentro dessas orquídeas ela tem mais, vamos dizer assim, de 200 gêneros. Mas o que seria gêneros, né? Por exemplo, para ficar mais fácil aqui no palco, aqui no nosso estúdio aqui, nós temos aqui 3 gêneros. Essa aqui é uma delas, que é a Catileia. Logo do fundo aqui é a Cibídio. E do lado aqui, e as da frente, são as Phalaenopsis. Então temos aqui 3 gêneros delas. Nós temos 3 gêneros, 3 diferentes, né, orquídeas, vamos dizer assim? Sim. E cada uma com a sua particularidade de cultivo.
É, a orquídea, ela é proveniente de qual continente? Você pode dizer isso? Não, é praticamente, assim, não sei te falar se todos os continentes têm. Sim. Mas essa ela é brasileira? Temos as brasileiras, sim. As orquídeas brasileiras. Temos as Catileia valquiriana, Sim. as purpurata e por aí tem outras também. Para você ver que coisa interessante, né? Eu falo porque é um exemplo assim, ó, a gente vê, né, essa diferença das orquídeas, né? E pela primeira vez nós estamos tendo a chance de conversar exclusivamente sobre orquídeas, né? Já passou aqui, como se diz, pelo nosso espaço, né? Sim. Outro especialista, mas certo. hoje nós estamos conversando exclusivamente sobre orquídeas, né? Então, para nós podermos esmiuçar, né, vamos dizer assim, esse seu conhecimento, né? Então isso é muito interessante, tanto para nós quanto para os que nos acompanham, né? Porque muitas vezes eu vou lá adquirir uma orquídea e eu, né, não tenho essa clareza sobre a característica e ao grupo que ela pertence, vamos dizer assim. Certo. Vou te responder mostrando aqui, nesse exemplar aqui maravilhoso, que é uma catileia, a diferenciação das outras flores. A catileia, faz favor, Anísio. Maravilha. A catileia aqui, ó, ela é formada, aqui, ó, nós temos aqui um conjunto de sépalas e pétalas, e aqui ela tem o seu labelo. Então, essas são as três características que formam a flor da catileia, que diferencia das outras flores. Então, simplesmente isso. Vou mostrar aqui para que o nosso amigo Wagner, né, ele possa nos mostrar esses detalhes, né, mais próximos dessa orquídea, tá bom? Tá certo. Maravilha. Show de bola. Esse centro da orquídea é chamado de... que você colocou? Labelo. Como? Labelo. 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 Olha para você ver que interessante também, nós já estamos passando a conhecer, né, pelo menos com mais uma proximidade, né, o que é essa beleza dessa planta, né, e a beleza dessa flor. E essas que estão na frente aqui, Giovanni, elas são de... qual é a característica, qual é o nome dessas duas aqui da frente? Essas aqui são as Phalaenopsis. Sim. O que difere uma da outra, por favor? O formato da flor. Formato da flor, formato do seu vegetal. Sim. E ambientes de cultivo são diferenciados. O pessoal tem mais visibilidade dessas, porque são mais fáceis de encontrar e são mais fáceis de cultivar também em ambientes internos, então em apartamentos, em casa, então é mais fácil você cultivar essa qualidade de orquídea. Sim. Então o pessoal tem mais familiaridade com ela. Eu te pergunto o seguinte, a gente sabe que as plantas elas têm diferentes resistências ao sol. Sim. É o caso da orquídea ou não? É o caso também. É o caso da orquídea? É o caso da orquídea também. Na maioria delas é uma meia sombra, no geral mesmo é uma meia sombra. Temperatura baixa? Temperatura, algumas são. Por exemplo, essa aqui adora uma temperatura baixa. Sim. Ela é exclusivamente no inverno que vem a sua florada. As outras já gostam de uma temperatura um pouco mais alta. Essa aqui adora a temperatura alta para a sua floração, porque isso aí desperta, né, a sua florada. E aí tem outras características, mas no geral a meia sombra mesmo, um solzinho da manhã é excelente. E aí um ponto, já jogando um ponto aí para os telespectadores, que acaba as orquídeas depois que chegou, né, que eu fui presenteado, que eu comprei, nunca mais floresceram. Foi aquilo. Aí eu pergunto, e onde ela está ficando? Ela está ficando lá na minha varanda, lá dentro da minha casa. Então vamos ter que tirar ela de lá, para ela precisa receber novamente uma luz
do sol, aquela luz da manhã, para voltar a florescer. Essa sua colocação é muito interessante, ô Giovanni. Perdão. Sim, Porque muitas vezes, por falta de conhecimento, né, eu acho que a razão é essa, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de clareza, as pessoas, elas não tomam, né, os devidos cuidados que devem ser tomados, né? certo. Então, o que eu vou dizer, vamos dizer assim, ó, o que eu vou sugerir, né? Por exemplo, assim, ó, como você disse, né, Giovanni, você tem esse seu conhecimento e você comercializa também as orquídeas, não é isso? Isso, exatamente, comercializo. Então, veja bem, né, para você que está aí nos acompanhando, para que a sua orquídea ela permaneça, né, bem tratada, é ideal que, ao você adquirir a sua orquídea, você vai ver com quem você adquire, para que a pessoa possa te dar as informações necessárias. Não é isso, Giovanni? Exatamente. Isso mesmo. É necessário para você ter vamos dizer, bons resultados, né, e prosperar com o cultivo das orquídeas. Então, às vezes, o pessoal chega lá e ficam perdidos para onde começar. Então, o inicial mesmo são 3 pontos principais, que é a irrigação, adubação e ambiente. Então, às vezes, você tem um ambiente ideal, mas não está com a orquídea certa. Ou, às vezes, você tem uma orquídea bacana, mas não está num ambiente legal. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e saber proporcionar isso. Isso é muito interessante que você disse aí. Explica para nós, Evandro, por favor, com mais clareza essa questão de a orquídea certa no ambiente certo. Certo, vamos lá. Por exemplo, vamos citar aqui em Sete Lagoas que nós temos uma procura muito alta pelas phalaenopsis, até por facilidade de cultivo e tem um resultado bacana, porque essa aqui é a mais produtora de flores. Essa aqui é campeã, que mais produz flores durante o ano. Essa aí? Essa qualidade. Essa qualidade. Exatamente. Então você tem uma noção rápida de resultado, de resposta, né? Em 2 meses, a sua orquídea não deu floração, tem algo errado. Então, por exemplo, ela não é tão exigente com a luz do sol. Uma luminosidade alta já proporciona ela a florescer. Então, às vezes, uma varanda, numa área de tanque... Já vai fazer bem para ela. Já vai fazer bem para ela. Exatamente. Então, é uma orquídea que é fácil você estar cultivando. O problema é o exagerar na irrigação, que é o segundo ponto. Sim. O pessoal aqui a gente já percebe que em Sete Lagoas, falo como exemplo também, a gente tem um registro aberto. A gente parece que tem uma vontade louca de molhar. Então as orquídeas não gostam muito, não são fãs de muita água. Então é mais aquela hidratação e deixar o substrato mais úmido. Pronto. E aguardar ela utilizar aquela água. E o pessoal molha, aí no outro dia, eu acho que está muito quente, molha. Estou bebendo água, olha para a orquídea, eu acho que ela também está com sede, molha a orquídea. E ela acaba começando a desenvolver fungos nas suas raízes. Com excesso, né? Com excesso. O excesso começa a prejudicá-la e começa a cultivar ali uns fungos. E isso ali vai acabar, vamos dizer, matando a sua orquídea aos poucos. Quando você assusta, a pessoa assim, minha orquídea do nada morreu. Do nada não. É porque você não observou que ela a parte lá da base dela já estava ruim, até chegar as últimas coisas que você percebe que ela vai perder as flores. Então às vezes você fica com o vasinho, uma haste e as flores, e você acha que a orquídea vai sobreviver? Independente. Me tira uma dúvida aqui, Giovanni. Sim. De repente pode ser a dúvida, né? Também dos que estão nos acompanhando. Certo. Né? Para você, né, que está por aí, né, eu vou fazer uma observação aqui, né, que de repente você pode estar se perguntando a esse respeito. Né? Eu estou vendo aqui
o vaso de cada uma delas, né? Então, o exemplo aqui assim, ó, são diferentes, vamos dizer assim, formas de plantar orquídea. Então eu te pergunto o seguinte, Giovanni. Sim, Alex. Aqui, ó, de repente eu chego lá para eu adquirir uma orquídea e vejo que o vaso dela está pequeno. Aí eu vou fazer o seguinte, na hora que eu chegar em casa, né, eu vou pegar um vaso grande e vou lá no vizinho, ou algum lugar na cidade, que eu consiga uma terra que não seja uma terra apropriada, e vou colocar no vaso. Isso faz bem para a orquídea? Se eu colocar, vamos pôr assim, fazer um plantio diferente, né, do que está aqui, fala para nós, por favor. Uau, excelente pergunta, Anísio. E pode ser realmente dúvida, e nós vamos sanar essa dúvida hoje, agora. Bom, a maioria das orquídeas, elas são epífitas, elas não são terrestres. Existe sim também orquídeas terrestres, tem até uma aqui, essa vídeo aqui, ela é terrestre, mas as demais, a maioria, não são terrestres. Então, evitar de primeiro ponto, adicionar terra ao replantar ou repassar ela para um outro vaso. Então aqui, ó, clareia para nós, Giovanni, né? Eu sou um cara muito curioso, clareia para nós essa questão de ser terrestre ou não ser terrestre. Qual é essa diferença? Fala para mim, por favor. Não, não tem uma característica tão visível de uma orquídea terrestre para uma orquídea epífita, no caso, né? O exemplo é que assim, ó, eu já, às vezes, cheguei de repente em sítios, casas de amigos, né? Que a orquídea está lá fixada numa planta. Essa é a diferença de estar na terra ou não? É uma observação, né? Que você vai trabalhar essa informação que realmente ela gosta de. É uma epífita, então ela gosta de hospedar em outras plantas. Certo. Então você pode cultivar ela em coqueiros, palmeiras, em árvores, em troncos, e casca desses troncos também, que é possível, que a maioria das orquídeas vem cultivadas. Né? Então a primeira observação quando você ganha ou adquire uma orquídea é ver que substrato que ela está plantada, né? É terra? Não é terra, é uma coisa parecendo casca ou chips de fibra de coco. Então você vai manter e melhorar. Certo. Esse produto que está aqui, você falou que ele é fibra, casca de coco, é isso? Fibra ou chips de coco, né? Fibra de coco. Sim. Ou casca de pinos, são os mais indicados. Ah, certo. Eu falo o seguinte, vamos pôr assim, né? Eu também sou um cultivador de plantas comuns, né? Sim. Eu sou aquele que vai lá e busca a terra e age daquela mesma forma que eu coloquei aqui, né? Eu falo porque eu tenho esse costume, né? Certo. Então eu acho sempre interessante, né? Quando a gente vê os vasos, né? Com esses componentes, né? Igual você está falando. E esses componentes, Giovanni, eles têm nutrientes, né? Para manter uma orquídea, é isso? Isso. Tem, mas a certo ponto é necessário ou fazer uma substituição ou você ter uma disciplina com a adubação, que entra no nosso terceiro ponto que nós comentamos mais cedo, que é irrigação, o ambiente e adubação. A adubação você vai estar repondo os nutrientes, que às vezes ela não... Periodicamente. Periodicamente. Agora me fala uma coisa aqui, Giovanni. No caso dessa orquídea aqui, certo. Né? Eu coloco nela o quê? 1 litro de água por dia? Não, 1 litro já está até muito. É mesmo? É muito. Eu falo uma base que é fácil a pessoa de casa ter, que é um copo americano. Então você molha um copo americano cheio, já é o suficiente para você estar hidratando a sua orquídea. Está vendo como é que é interessante, pessoal? Porque muitas vezes, né, eu chego e pego meu regador e falo assim,
fico lá e a gente não tem como, né, mensurar essa quantidade de água que a gente coloca nas plantas, não é isso? Isso. Então, na realidade, é aquilo que você falou, vou pôr assim, ó, é tudo em excesso não é bom. Não é bom, exatamente. E aí a pessoa acaba, além de usar o regador ou outra forma de molhar a sua orquídea, eles acabam deixando ela dentro de um vaso, de um outro recipiente que acumula água. E aí ela já não gosta de ficar na água. E aí você está deixando ela imersa na água, e aí você começa a trabalhar contra a sua orquídea. Então aqui, ó, vamos tirar mais uma curiosidade aqui. Manda lá. Giovanni, a gente sabe que algumas plantas, né, elas têm a sua raiz, né, que vai aprofundando e tal, e busca a água do subsolo. E nós sabemos que nós temos plantas que é como se ela tivesse uma batata, e nessa batata que está ali abaixo da terra, ela reserva água, não é isso? Sim. É o caso da orquídea ou não? A orquídea tem raízes extensas também? Como é que é isso? Fala pra gente, por favor. Existe, não tem essa forma de extensão grande, não teria, né? Pelo meu conhecimento, não. Pode ser que existem em outros países aí umas mais exóticas que não é tão conhecida, né? Comum. Isso mesmo. Se vê. E agora, com relação à batata, elas não são características delas. Elas são pseudos bulbos, né? E aí tem as suas raízes. Mas assim, em termos de ter a sua batata, não é. Não é o caso dela. Não é o caso das orquídeas. Porque na hora que você falou com relação à quantidade de água, né? Aí eu pensei que de repente ela teria algo na parte que fica sobre a terra, né? Sobre os nutrientes, que acumulasse, você está entendendo? Que reservasse a água. É só por isso que eu sim. Não, aí tirar essa dúvida. Ótima dúvida. Vou dar mais uma clareada também, que elas não têm na sua parte, vamos dizer, inferior, né? Sim. Mas na sua parte do vegetal, que é essa parte aqui, ó, que eu acabei de mostrar aqui para os telespectadores, esses aqui são pseudobulbos, e tem algumas orquídeas que são mais desenvolvidas e ela acumula água. Ela tem a sua e aí reserva. É perceptível isso, a sua reserva. Ela tem a sua reserva. Essa, por exemplo, a outra aqui, vou pegar aqui rapidinho. Tá vendo que ela só tem somente folha. Somente folha nisso. Então ela não tem esse reservatório natural. Sim. Tá? São características de cada planta, então. Cada planta. Então que bom, tá vendo? Minha pergunta então foi bem válida, né? Vamos dizer assim. Foi válida. E tiramos uma dúvida interessante, né? Porque aí nós iremos passar, como se diz, né? Aqueles que têm as suas orquídeas, né? Ele vai passar a proceder de uma forma diferente com relação a regar a sua planta. Com certeza. É isso, exatamente. Isso mesmo. Maravilha. Giovanni, me fala uma coisa aqui. Aqui você trouxe algumas variedades de orquídeas, né? Como você está no comércio de orquídeas também, sim, né? Certo. Você tem muitas variedades delas lá no seu espaço? Tenho sim. Tem mais umas lá que são mini orquídeas, outras são orquídeas suspensas. Então, assim, dava para enfeitar esse estúdio aqui. Esse ambiente. Esse ambiente ia ficar maravilhoso e perigoso nem os apresentadores aparecerem. Olha só. Então quer dizer que por que é importante, né, da gente saber disso, né? Todos nós sabemos disso. Porque ao buscarmos, né, adquirir orquídeas, nós vamos saber que você tem diversas variedades para poder oferecer, né, para as pessoas que te procuram. Agora, eu vou fazer uma observação aqui que eu estou vendo aqui na sua camisa. Né? Opa! Na sua camisa está escrito aí,
orquidário laranja lima, né? Você tem um orquidário? Tenho sim. E o nome em homenagem aos avós. Laranjeira por parte do avô de mãe, Sim. a mãe materna, e Lima por parte do avô de pai. Do seu pai. E aí estão homenageando a família toda aí. São homenageados então, como diz, no seu orquidário. No meu orquidário. Eu gosto muito de números, né? Eu gosto muito de perguntar, eu sou muito curioso para números, né? Então, se eu chegar lá no seu orquidário, você tem lá o quê? Lá umas 30 variedades de orquídeas, coisa assim, Giovanni? Bom, não chega a ser 30 variedades, não. Mas exemplares? Exemplares é bem mais de 30. Tem mais, então. Bem então, mais. Como diz, aí, como diz, você deixou a Anísio curioso e os demais, né, que nos acompanham também, curiosos para saber, né, Sim. desse plantel, né, que você tem de oferta no seu orquidário. Com certeza. Aí eu já vou mexer num detalhe mais curioso, né? Vamos pôr assim, ó. Sim. Das orquídeas que você tem lá no seu orquidário, você tem uma que você pontua ela como mais rara? Tenho. Temos sim. Tem umas 2 qualidades lá que são raras. São raras e assim, com curiosidade também, e essa qualidade de espécie aqui, que é a Catileia, é a minha paixão. É mesmo? É a minha queridinha. É o que mexe com você? É o que mexe comigo. Isso. Pelo formato da sua flor, e ela também exala perfume. É mesmo? Então tem um perfume marcante. Tá vendo? Convido a todos os telespectadores para estarem lá e presenciar isso. Giovanni, eu falo o seguinte, exemplo assim, ó, o Illuminati fica feliz por sua presença, certo? Por essas informações, primeiro porque é aquilo que eu sempre digo, né, para os nossos telespectadores, né? Nós temos como objetivo de mostrar o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor, né? Então, quando nós nos deparamos, né, com a sua presença aqui, e com as suas informações e com o que você nos apresenta, nós ficamos felizes, sabe, Giovanni, por nós sermos a ferramenta que está mostrando, né, e que está levando essas informações que você está nos oferecendo, né? Então a gente fica feliz pela sua presença aqui. Anísio, eu que agradeço, porque realmente as orquídeas mexem com as pessoas. Isso aí tem trago bons resultados. Eu vejo as pessoas procurando lá. Que a orquídea me tirou de um quadro tão chato, tão ruim que eu estava passando, e foi um ponto positivo que me levantou, que me ergueu. Então a gente fica assim, empolgado com isso, sabe? Então a ideia nossa é disseminar essas informações, que as pessoas tenham, que as suas orquídeas sejam produtivas, que elas floresçam, que dão muda, que tragam alegrias e bênção para você, para sua casa, para sua família. Então nós estamos lá no orquidário, já vou até adiantar aqui, nós ficamos lá na rua Francisco Felipe Xavier, 172, a referência lá é a Praça do Escorrega. Pois é, mas essa rua, como é que chama a rua? Francisco Felipe Xavier. Você está ali no pé da Praça do Escorrega, está de frente? Como é que é? De costa, eu estou no contorno da praça. No contorno da praça. Da praça. Eu falo o seguinte, exemplo assim, é muito importante, né, para nós e para os que nos acompanham, saber onde acha, né? Então, quer dizer que se nós chegarmos ali na Praça do Escorrega, é fácil de localizar o orquidário laranja lima. Fácil. Tem um muro lá, identificado com um banner lá do orquidário laranja lima. E se chegar no domingo, então, vai ser melhor ainda, que nos domingos a gente participa da Feira da Vase, que ocorre lá na Praça do Escorrega. Então nós estamos lá com a barraca das orquídeas, as mais belas de Sete Lagoas.
Então, tá vendo, pessoal? Achei muito bom você, né, ter citado também essa movimentação, né, que Sim. você tem na feira, né, da Praça dos Correios. Por quê? Porque Sete Lagoas acontece, Sete Lagoas está em movimento, né, e as pessoas estão sempre para oferecer coisas de bom, não é isso, Alvaro? Para Exatamente. oferecer coisas boas para todos nós. Então, como se diz, feliz de você falar aqui no nosso espaço sobre essa sua presença, né, na feira lá do Escorrega, na feira da Várzea, porque a Várzea, ela vamos dizer assim, o bairro da Várzea é um berço de Sete Lagoas, não é isso? É ali que Sete Lagoas nasceu, não é isso? Então Isso nós não mesmo. podemos deixar de fazer essa memória relativa à criação de Sete Lagoas e a importância do bairro da Várzea, né, nesse processo de Sete Lagoas, de crescimento e de formação da nossa cidade. Exatamente. Bem, bem lembrado aí, né? Isso Amigo? mesmo. Giovanni, Pois não. nessa nossa conversa nós te fizemos uma série de perguntas, né, e a gente fica feliz por as suas colocações. Teria algo mais sobre as orquídeas que você gostaria de falar para a gente? Anísio, da mesma forma que existe milhares de qualidades, de variedades, né? Existe também de informações, sabe? Sim. Mas aí eu vou convidar os telespectadores para estar indo lá no Aí orquidário, eu tá vendo, é coisa boa. porque às vezes pode ter uma dúvida que é mais específica, né? Para o seu ambiente, para sua casa ou para a sua orquídea, né? E é mais fácil a gente visualizar do que, às vezes, eu vou dar umas informações aqui mais específicas, que pode favorecer, pode atrapalhar. Isso mesmo. Então não vamos Aí na realidade entrar a fundo, não. você vai dar, como diz, a informação dentro da especificação da orquídea. Não é Exatamente. isso? Muito Pra bem gente pensado. saber. É isso mesmo. Isso aí. Ô, Giovanni, podemos ficar por aqui? Opa! Felizmente não é possível. Isso aí. Tá tão bacana aqui essa prosa aqui, mas pois não. Eu falo que as suas informações, como se diz, elas são, como se diz, muito valiosas para nós, né? E certamente o seguinte, na hora que eu falo o seguinte, diante das informações, não é isso? Na hora que eu for observar uma orquídea, né? Eu vou observá-la de forma diferente, né? Porque nada melhor do que o conteúdo, né? Nada melhor do que saber algo. Né? Então isso é muito importante e bacana. Isso aí, Anísio. Exatamente. Isso aí. Quando você tem a informação, fica mais nítido, é mais claro para qualquer atividade que você for fazer hoje. Isso mesmo. Então, a você que nos acompanha, você que está sempre conosco, né? Nós ficamos felizes, né, por você estar aqui, por Giovanni estar aqui, e nos dar, como se diz, mais essas informações. Então, nosso quadro, o Observador, ele vai ficando por aqui, né? E você que nos acompanha, né, quando você for lá na nossa plataforma, né, do YouTube, não deixe de deixar o seu joinha, e se você gostar do nosso trabalho, vai inscrever no nosso canal, né? Porque o nosso objetivo é esse, de levar até você e aos demais o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Um grande abraço.